seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Cura Familiar, um espaço destinado ao autoconhecimento e reconexão com a nossa ancestralidade e principalmente cura das nossas relações. Meu nome é Cibele Croce, sou terapeuta sistêmica familiar e vou estar aqui conduzindo vocês nessa jornada de autoconhecimento através desse programa. E hoje o assunto que eu trago aqui para falar com vocês é sobre relacionamento de casal. Quem aí nunca teve um problema de relacionamento, atire a primeira pedra. Pois é, os relacionamentos são aonde acontecem as nossas maiores curas e também são aonde a gente consegue identificar as nossas maiores dores, porque cada pessoa vem de um sistema familiar diferente. E hoje eu trouxe aqui para vocês algumas dinâmicas que são muito comuns de acontecer nos sistemas, mas que as pessoas não percebem. Só conseguem ver isso quando colocam num campo de constelação familiar ou se começam a tratar isso em terapia. Então, vou trazer aqui um exemplo para vocês hoje, que é o seguinte. Temos aqui uma mãe e aqui um pai. Esse pai, por algum motivo, ele não estava disponível para a relação com a sua mulher. Pode ser que esse homem tenha se envolvido com bebidas, pode ser que ele tenha se envolvido com outras questões ilícitas também, ou seja, ele não estava disponível para o relacionamento com a sua mulher. E aí, esse casal resolve ter um filho. Ou talvez nem pensou muito sobre ter um filho, não é mesmo? Acontecia bastante antigamente. Acontece que essa mãe, após esse filho nascer, esse filho vendo que o seu pai não estava disponível para o relacionamento com a sua mãe, ele acaba querendo assumir o lugar do seu pai. E com isso, ele entra numa dinâmica de se achar maior que o pai dele, achar que o pai dele não presta. Enfim, ele cresce com esse sentimento também de falta de coragem para ir para a vida. Só que a vida passou, esse homem cresceu, mas dentro dele, ele ainda está com um sentimento de criança. Então, ele vai crescendo na vida, deixa de lado essa família, esse sistema e se coloca no mundo disponível para um novo relacionamento, né? E agora eu vou apresentar a outra parte da história para vocês. Temos aqui também, novamente, uma mãe e novamente um pai. Por algum motivo, esse relacionamento aqui não deu muito certo também. Talvez esse pai aqui, ele quis se envolver com uma outra família. Então, ele arranjou uma outra mulher e também teve um outro filho. Só que acontece que isso tudo aqui aconteceu depois que ele já tinha uma filha com essa primeira esposa aqui. E aí a vida passou, essa mulher também cresceu e ela viu a sua mãe passar muito trabalho devido à ausência do seu pai, devido ao seu pai ter um relacionamento com outra família. E aí o que acontece? Essa mulher, essa menina, ela foi crescendo com um sentimento de que ela tinha que ser forte, ela tinha que auxiliar a mãe dela a passar por esse processo, por essa dor de separação, por essa dor de, digamos assim, uma traição que essa mãe viveu. E aí, essa menina aqui, ela sai da infância dela com uma sensação de ela ser maior que a mãe dela, com uma sensação de que só ela vai conseguir resolver as coisas, porque a mãe dela não foi capaz,
de resolver o relacionamento com o pai dela. A mãe dela não foi capaz de conseguir dar a volta depois que aconteceu essa separação. E aí essa mulher guerreira, essa mulher forte, essa mulher que nem a gente diz, essa mulher trator que resolve tudo na frente, no trabalho, em todos os ambientes onde ela se encontra, essa mulher, ela vai para um relacionamento e encontra aquele homem que internamente, de forma muito inconsciente, ainda está com um sentimento de menino. E aqui nesse novo relacionamento, o que acontece? Essa mulher, ela se sente superior a esse homem. Por quê? Porque é ela que tem que resolver tudo na casa, é ela que tem que tomar a iniciativa, é ela que tem que sair para fazer as compras, é ela que ganha um salário maior na família, né? Muitas famílias atualmente, elas estão com esse tipo de característica. E o que acontece? A mulher acaba tendo que dar conta de muita coisa, assumir o papel dela e também o papel do parceiro. Por quê? Porque esse parceiro, como ele tem um registro inconsciente de ausência de pai, e ele quis, por um certo tempo, ocupar o lugar desse pai, só que ele não conseguiu, isso não é possível. Tem a ordem da vida, conforme Bert Hellinger mesmo diz. E esse menino, quando ele foi para esse relacionamento da vida adulta, ele vai procurar na mulher o papel da mãe. Porque essa mãe, ela estava muito presa nessa dor de toda a situação que ela viveu, de toda a frustração que ela teve no relacionamento com o pai, que era alcoólatra ou que tinha se envolvido com coisas ilícitas. E aí, como ele teve essa ausência de proteção, de acolhimento, de nutrição, de amor de pai na infância dele, ele vai estar sempre procurando na vida adulta alguém que lhe compense isso. E isso aqui foi só um mero exemplo, mas muitos relacionamentos de casal hoje acontece isso. Uma das pessoas no sistema está representando a falta do que o outro está buscando. Ou, muitas vezes, essa pessoa que está num papel de maior, ela esconde dentro dela também ainda essa menina, só que ela não deixa essa menina vir à tona, porque ela aprendeu que ela tem que ser forte, ela aprendeu que ela tem que se virar sozinha em tudo na vida. E isso acaba ficando muito pesado. Então, é muito comum uma fala nos relacionamentos onde a mulher diz: parece que eu sou mãe do meu marido, porque eu tenho que fazer tudo por ele, porque em casa as coisas não funcionam se eu não for atrás para resolver. Ou no trabalho, aquela mulher com uma postura de que vai lá e resolve tudo. E na verdade, essa mulher, ela tem que muitas vezes fazer além do que um homem na mesma função faz para ela ser reconhecida. É um esforço muito maior que ela precisa fazer, é uma quantidade muito maior de coisas que ela precisa dar conta para receber a mesma visibilidade. E me perguntam assim: Cibele, tá, mas o que eu faço para melhorar esse relacionamento aqui? É preciso que essa pessoa aqui, que ainda está com uma postura infantil, ela cure as suas feridas emocionais que surgiram na sua infância, para que no relacionamento do casal tenhamos duas pessoas adultas. Como assim, Cibele, duas pessoas adultas? Muitas vezes nos relacionamentos de casal o que acontece é uma competição para ver qual a criança interna que precisa que as suas necessidades sejam atendidas primeiro. Então, é muito da postura do homem, às vezes, não querer discutir, não querer brigar, não querer enfrentar isso, porque é um desgaste emocional que para eles não é muito confortável de fazer. Eles, desde a sua infância,
mesmo quando não teve o pai disponível ali, eles crescem com a consciência de que eles têm que ser fortes. Só que, na verdade, dentro deles tem um menino ainda. E com as mulheres que cresceram com aquela sensação de ter que dar conta de tudo, de ter que resolver as coisas, elas acabam chegando na relação do casal com uma postura superior, que só elas conseguem resolver as coisas. Então, essa mulher, ela também precisa passar por um processo de cura, de deixar aflorar um pouco aquelas feridas emocionais que ela teve na sua infância, aflorar no sentido de olhar para elas e as sentir. Porque você pode ter passado por inúmeras situações na sua vida, mas a grande diferença entre uma pessoa que decide assentir no seu coração aquilo que viveu e uma outra que escolhe não passar por esse processo é o que vai trazer os resultados na sua vida. Nós somos, tanto mulheres quanto homens, nós somos a soma de tudo aquilo que a gente fez com as coisas que aconteceram desde a nossa concepção. Então, quando você começa a ter esse olhar, começa a estabelecer um equilíbrio nas relações. Quando aqui nesse sistema a gente tinha uma pessoa na postura adulta e outra na postura infantil, não se tem um equilíbrio de troca na relação. A relação do casal, ela é um pouquinho a cada dia. Hoje eu dou um pouquinho, amanhã o meu companheiro dá um pouquinho e assim a gente vai indo para que a relação tenha um equilíbrio. A partir do momento que a mulher começa a se sentir sobrecarregada, de que só ela cuida da casa, de que só ela cuida das crianças, de que só ela faz isso, aquele outro, vai acontecendo um distanciamento desse homem. E o que acontece? Esse sentimento de que ela tem que dar conta de tudo e muitas vezes ainda olha para o marido como se fosse um filho, acaba que num determinado momento nem vai existir mais a atração sexual desse casal. Por quê? Porque ali tem configurado um papel de mãe e um papel de filho. E teoricamente não existe uma atração sexual entre um pai e um filho, uma mãe e um filho, né? E aí por isso que acontecem os desequilíbrios nas relações. Então, quando temos uma relação de casal, precisam ser dois adultos para serem responsáveis pelas suas atitudes, responsáveis pelo aquilo que escolheram criar juntos, responsáveis por, vamos ter uma casa? Ok, então os dois vão pegar juntos. Vamos ter filhos? Ok, então os dois vão se auxiliar nesse processo. E é muito importante uma coisa aqui também que acontece, é que muitas mulheres chegam até mim reclamando de que os maridos não ajudam a cuidar as crianças. É uma linha muito tênue você, mulher, conseguir deixar esse homem cuidar dos filhos da forma que ele sabe. Obviamente não vai ser igual às mulheres, porque homens e mulheres pensam de forma diferente. E que bom, né? Porque senão, se todo mundo pensasse igual, não teriam gostos diferentes, não teriam relacionamentos que dessem sempre certo. E aí, quando se tem os filhos, na relação do casal, é muito importante que o pai consiga ter um espaço para nutrir esse filho, essa criança, com a força dele. Porque a partir do filho, a partir do pai, é que a criança consegue ter a coragem para ir para a vida. Eu quero trazer aqui hoje um exemplo de uma situação que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu tenho uma menina hoje atualmente ela está com 4 anos de idade, e na época eu acho que ela tinha uns 2 para 3 anos de idade. E sempre quando eu ia dar bergamota para ela, eu pegava o gomo, tirava a semente e dava o gomo para ela. E aí teve um dia que eu não estava em casa, e quando eu cheguei, eu, por surpresa, vi que ela estava comendo bergamota. E aí o meu marido estava dando bergamota para ela,
E quando eu vi, ele tirou um gomo, descascou para ela e deu. E tinha semente dentro. Eu digo, peraí, deixa eu tirar a semente. E ele disse, não, ela consegue se virar sozinha. E quando eu percebi a dinâmica que estava acontecendo ali, que era o quê? Ele encorajando ela a tirar a semente do gomo para ela poder comer. Coisa que eu ainda, como mãe, não me sentia segura de fazer esse movimento com ela. Então percebam que a coragem das coisas da vida, ela está nas simples atitudes. Não precisam ser coisas mirabolantes para eu conseguir ter coragem para ir para a vida, para eu conseguir ter coragem de enfrentar um novo emprego, ou para eu ter coragem de enfrentar um novo desafio na minha vida. Não, a criação da conexão de coragem com esse pai, ela vai acontecendo ao longo da vida. E claro, aqui nessa situação, a gente teve um menino que não conseguiu ter essa nutrição do pai dele, não é mesmo? E aí vocês me perguntam, Cibele, como que se faz nessa situação? A única coisa possível de se fazer é olhar e aceitar tudo da forma como foi. E esse menino, num papel de adulto, reconhecer que ele consegue hoje buscar essa coragem dentro dele, porque ele carrega isso de toda a sua ancestralidade, da forma como foi. Então, a mensagem que eu quero dizer para vocês é: tentem perceber no relacionamento de vocês que tipo de papel vocês estão atuando. Se vocês estão num papel de mãe, ou num papel de filho, ou num papel de pai, ou num papel de filha, porque também acontece ao contrário. Ou ainda, se os dois adultos estão num papel de postura infantil, aonde os dois estão brigando por coisas diferentes, não conseguem ter um diálogo aonde hoje um vai ceder um pouquinho para amanhã o outro poder ceder. É assim que vai se construindo um relacionamento. Então, se esse assunto ressoou com você, convido você a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas e também a seguir acompanhando para que você consiga entrar nessa cura das suas relações, porque famílias curadas curam famílias.